Amém, irmãos. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, né? Nas lições. E o tema é muito interessante, porque vai pegar os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos falar muito de fé, né? Da fé destes homens, do que eles fizeram, das suas virtudes e também de seus defeitos, como todos nós temos. E aqui nós vamos ter muitas lições, nós vamos aprender muitas coisas. O título dessa lição, a nossa primeira lição do trimestre, é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Texto áureo juntos, né? Já virou rotina aqui para nós. Podemos ler? Vamos lá. Está em Gênesis 12, capítulo 12, verso 1. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Verdade prática, podemos ler juntos também. O chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Essa vai ser sempre o cerne das lições que nós vamos ver daqui em diante, abrangendo sempre isso. Obediência irrestrita, ou seja, ela não é condicional, não tem um si, é faz ou faz, né? A fé e a perseverança. Aqui nós estamos com o nosso texto, né? Texto base para a lição. Eu vou pedir para Carlos. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Palavra-chave, fé. Como eu falei, vai ser um dos componentes das lições que nós vamos ter nesse trimestre. Então aí nós vamos para a nossa introdução. Abrão foi chamado a deixar sua terra e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Aqui nessa introdução eu já quero começar fazendo duas perguntas, né? A nossa fé hoje, a que nós temos, né? A nossa maneira de enxergarmos tudo aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas e o que nós estamos prontos a fazer, a nossa fé hoje demonstra o mesmo nível de comprometimento e convicção que Abraão tinha. Então, para nossa reflexão, é o mesmo nível de fé? Será que se nós fôssemos submetidos à mesma situação que Abraão foi, né? Ou Abraão, que ele foi submetido, nós reagiríamos da mesma maneira? Né? Se Deus nos pedisse algo desse porte, desse nível, porque ele não está pedindo qualquer coisa aqui. Ele está fazendo uma mudança radical na vida de Abraão. Está
ele está indo numa direção, Deus tira ele dessa direção e coloca em uma outra, onde não há segurança nenhuma. Aparentemente não. Onde você não consegue visualizar nada que você possa dizer, pô, mas eu tenho essa alternativa aqui, ou isso aqui pode me sustentar. Abraão não tinha nada disso, né? Ele somente tinha a palavra de Deus. E aí você para pensar, um Deus que ele nem conhecia, porque ele foi chamado enquanto ainda era um idólatra. Entende? Ele tinha toda uma cultura diferenciada. A cultura dele era idolatria pura. A família dele adorava vários tipos de ídolos. Ur dos Caldeus era um lugar que na época era um lugar importante, imponente, por causa dessa cultura mesmo, por causa das suas construções e tudo mais, mas era extremamente idólatra. E aí você vê Deus chamando um homem no meio dessa cultura, sem que este homem conhecesse o Deus que estava chamando ele. E o manda fazer algo que aos olhos humanos é simplesmente impossível de se fazer. Naturalmente, ninguém reagiria de forma positiva diante desse chamado. A segunda pergunta que eu faço também para a nossa reflexão, a fé de Abraão, o Abrão, no caso aqui, ele era uma fé cega. E a gente tem um conceito de fé que não é o conceito de fé bíblico. A nossa fé, ela não pode ser cega. A nossa fé, ela tem que estar baseada numa linha de raciocínio, na nossa inteligência, porque Deus nos coloca desta maneira. Em vários momentos da nossa vida, nós não vamos saber o que fazer. E aí, nós temos que confiar em Deus. Mas temos na nossa mente a ideia de que, poxa, Deus não falha. Nós conhecemos esse Deus. Você já teve outras experiências na sua vida que hoje te consolidaram, né? Consolidaram a sua fé, te deram um alicerce. Então você tem alguma coisa, mesmo que você não saiba o que você vai fazer, mas você tem algo dentro de você. Então, a fé, ela não é cega. A fé, ela é baseada em alguma coisa. A própria Bíblia, no seu conceito, lá em Hebreus capítulo 11, quando ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você tem algo. Você tem um vislumbre de alguma coisa. Aquilo não está ainda concretizado na tua frente, mas você espera algo. Então você tem uma definição, você tem um conceito, você tem algo, uma substância, né, que você pode lançar mão. Então a fé não é cega. Não existe fé cega. Não existe. Tá? E aqui, na nossa primeira parte, vamos falar sobre o chamado de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão. Então Deus chamou Abraão, né? A fé de Abraão diante do chamado. O que nós estamos falando aqui agora. Qual foi a reação dele? Quer falar, irmão? Pode falar. Em relação ao que o senhor posicionou aí me surgiu uma dúvida. O senhor considerou que a fé não é cega, levando em consideração o nosso conhecimento de toda a história hoje. No caso de Abraão, poderíamos considerar que a fé dele também não foi cega, dado que ele era um idólatra e não tinha... Esse é um ponto interessante para a gente abordar. Eu considero o seguinte, ele não conhecia Deus. Esse Deus que chamou ele não tinha a menor noção de como é que ele era, e se ele seria, como é que eu posso dizer, se ele cumpriria o que estava prometendo para ele ali. Isso é um ponto, tá? Mas ele tinha algo, tá? Que aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente, vai dar só esse tempinho, tá? Em que ele baseou a sua atenção. Ele teve uma revelação. Ele teve algo aconteceu nesse chamado, porque não foi uma mera voz que surgiu do nada, falando nas costas dele, né? Houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa que fez com que aquele homem, né, se dispusesse a largar a vida que ele tinha. Ele era um cara totalmente estável, estabilizado. Nós vamos conversar sobre isso, só para não antecipar aqui. Então, a fé de Abrão diante do chamado em Gênesis 12:1. Então, falando um pouquinho de Ur, né? A cidade natal dele. Ur era uma cidade desenvolvida,
com construções como os zigurates. Eu vou explicar o que é. Dedicados ao deus Nana. Sair de lá significa abandonar estabilidade, segurança, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Significava abandonar estabilidade, segurança e laços familiares. Então, a pergunta que fica é: o que foi que motivou? A gente tem que se prender nesse ponto. O que foi que motivou Abrão a sair do meio da sua parentela? E aí, se você for lá para para Hebreus 8, 10, tem como você, de 8 a 10, tem como você ler para mim? Hebreus 11, de 8 a 10. Diz assim a palavra: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Até aí? Então 10. Ok. Então vamos lá. Onde está a resposta dessa pergunta que eu fiz? E respondendo você também. Tá? Você me perguntou, a fé de Abrão era cega? Olha o versículo 10 de Hebreus, desse texto de Hebreus que nós lemos. Tá? Hebreus capítulo 11, lá no verso 10 diz assim: porque procurava ou aguardava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ele tinha alguma coisa. Deus tinha mostrado algo para ele. E percebe? Esse chamado de Abrão, é como eu falei, muita gente entende até de uma forma incorreta, de que foi uma voz que apareceu do nada, né? Oh, Abrão, né? Quero fazer de você uma grande nação. Não foi bem assim. Tá? Deus mostrou algo para ele. E o versículo 10 aqui do capítulo 11 de Hebreus deixa claro para a gente, porque Abrão aguardava por aquilo que Deus tinha mostrado para ele. O texto é claro, porque procurava ou aguardava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então a fé dele foi baseada naquilo que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele, ó, vai ser assim. Ele viu, ele teve um vislumbre daquilo que Deus faria com ele. Então ele se firma naquilo. É fé? Claro que é fé, muita fé, porque nada daquilo existia. O camarada estava completamente estável, né, na sociedade em que vivia. Abrão era um cara rico. Quando ele sai de Ur, ele já é rico. Entende? Promessa de dinheiro, de ouro, de prata, não ia ofuscar tanto os olhos dele assim, porque ele já era um homem muito rico. E, como eu falei, era estabilizado na sua família, ele tinha, todo o seu clã estava muito bem ali em Ur dos Caldeus. E ele era um cara idólatra, porque a sua família cultuava outros deuses. O zigurate, que eu mencionei aqui agora há pouco, era como se fossem umas pirâmides. Tá? Então, na cultura de Ur, lá dos caldeus, eles criam da seguinte forma, tá? Que os deuses desciam, na pirâmide você tem uma base maior até chegar a um pino, né, lá em cima. Aquela parte superior desse zigurate era onde os deuses desciam, e ali eles conversavam com as pessoas. Os zigurates, eles também eram locais administrativos. Então toda aquela cultura era controlada administrativamente, mas baseado nessa crença, de que os deuses desciam, falavam para eles como é que tinha que ser, e assim eles resolviam as coisas na sociedade em que viviam. Amém? Então Amém. Não é como o egípcio, a pirâmide egípcia. Pois não, pastor? Amém. Não, exatamente, para tentar aqui responder também, ajudar nas respostas, né, sobre fé, você tem que lembrar, nós temos que lembrar todos, que quando Abrão, né, estava ali na Mesopotâmia, os caldeus, ele tem uma genealogia, e a genealogia dele vem de um dos filhos de Noé, que é o Sem. Daí o nome semita. Então Deus, por exemplo, o Deus de Noé é o Deus que falou com Abrão. Deus não era estranho.
Entendeu? O que Abraão pode ter achado estranho é eu, né? Mas o Deus de Noé era o Deus que falou com Abraão. Não é um negócio novo surgindo no planeta Terra pela primeira vez. Já teve a história do dilúvio e ele veio exatamente de Sem, daí o nome semita, né? Os semitas. Entendeu? Isso, tradição. Desculpa. Não, entendeu? Porque se fosse algo realmente novo, teria que ter algo espetaculoso, mas já tinha. Ele estava naquela região da Mesopotâmia, no Ur dos Caldeus. Só que ele é da descendência de Sem. Ele é semita. Tá? Ele é semita. Daí o movimento, o que é o antissemitismo? Não é isso? Então, enfim, só por isso ele sabe quem é Noé. Ele sabe o que aconteceu. Não é? Entendeu? É esse Deus que se apresentou, né, para ele. Então não era algo. Agora, essas deturpações é o que o pastor está falando, zigurates, essas coisas, adoração, que não tem a ver. Até para nós, crentes, desculpa, pastor, estou tomando um 5 Em absoluto, pastor, pode falar. Ainda tem o Carlos, ele vai dar um complemento ali. Tem para nós, você vai ver, para quem já conhece o Deus de Abraão, uma das opções, né, não é só essa que existe. Se um profeta falar algo, esse algo acontecer, não é? Vem de Deus, né? Não é isso? Mas se ele logo em seguida ensinar algo diferente, despreza. Ainda que a profecia que ele falou se cumpra. Isso para nós já. Então o conhecimento de Deus existe desde Caim e Abel, né? Desde o paraíso. Não é novo isso. Carlos vai falar? Tradição oral. Tradição oral. A escrita era muito rudimentar ainda. Obrigado, pastor, desculpa. Não, que isso, foi esclarecedor. Só lembrando, isso, tá vendo? Parece uma pirâmide. Então, esse pino aqui é onde eles acreditavam que os deuses, né, desciam para trazer as orientações necessárias. Mas esse lugar também era uma sede administrativa. Interessante isso. Então, ali eles decidiam as questões da sociedade deles também. Agora, só queria lembrar o seguinte, mesmo tendo a tradição oral, tá, a idolatria, ela imperava nessa região, tanto é que Ur tinha, tá, toda uma ideologia, ela totalmente idólatra. Eles cultuavam outros deuses também. Então, mesmo tendo a tradição oral, mesmo ela acontecendo, mesmo eles herdando, né, toda a história, que é, como o Carlos falou, isso era passado de geração para geração, tá? A idolatria imperava. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que Abraão não tinha a intimidade suficiente para que ele pudesse crer naquele Deus. Quer dizer, ele não tinha um relacionamento com Deus ainda. Ele não sabia quem era Deus ainda. Para até ele chegar a ser chamado de amigo de Deus, como Deus falou, ele passou por uma experiência muito grande, a vida dele toda. Então, foi no dia a dia, no seu contato com Deus, ele vendo Deus agir na vida dele, é que ele foi aprendendo a conhecer a Deus. Qual é a relação que a gente pode fazer entre a experiência de Abraão com a nossa experiência? Como é que a gente conhece Deus? Através da Bíblia, estudando a palavra. Então, como é que eu vou saber que Deus é esse, né? E o que ele pode fazer, e o que ele é, o que ele significa, sabe? Quanto mais você aprende sobre Deus, e é pela Bíblia, é a única fonte segura pela qual a gente pode ter essa noção, aí sim, tá? A partir daí você começa a conhecer Deus da forma como ele é. Então, continuando aqui. Pronto, fala. Só para os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É que eu estou vendo ali a imagem do mapa e geralmente quando a gente pega o mapa ali dessa região, geralmente parece que é tudo deserto, igual tá ali, né? Só que aquela região ali de Ura, ali, por exemplo, ali é uma região muito fértil, né? Porque tem o rio ali e tal. Então só que quando o irmão olha assim, parece que é assim, nossa, o cara vivia no meio do deserto, tinha nada lá, né? E não é bem assim, tá, pessoal? É uma região bem verde, bem favorável, tinha agricultura, tinha até, nessa época já tinha ali as administrações das cidades, porque também o pessoal pensa muito assim, não, o pessoal vivia ali como se fosse aqueles filmes de Homem das Cavernas, né? Também não era bem assim, amém, irmãos? E
E esse ponto é importante também, tá? O Carlos tocou num ponto importantíssimo. Eu falei agora há pouco que Abrão, ele era estável. Ele tinha uma família, ele tinha uma residência fixa, ele tinha uma comunidade, e Deus o leva para uma região onde ele vai viver em tendas, e ele passa a ser nômade. Sabe? Isso é uma transformação tremenda, isso é uma mudança de vida radical. Quer dizer, você tem, a tua vida vira de cabeça para baixo. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é que os irmãos entendam que não foi uma coisa pequena que aconteceu, né? A gente lê o texto bíblico e a gente esquece de... Deixa eu entrar no texto. Eu vou entrar aqui junto com Abraão. Deixa eu ver como é que funcionou isso aqui. E você começa a ver coisas que você não percebe numa leitura rápida. Tá? Esse camarada, ele é tirado de todo um contexto de segurança. Ele era totalmente seguro naquilo que ele fazia e tinha. Ele não precisava, tá, de nada. E Deus tira ele dessa zona de conforto e leva ele para ser nômade, para viver em tenda. Então isso é uma transformação terrível. Tá? Continuando aqui, senão o tempo não vai dar. Vamos lá. Promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão incluíam toda a humanidade e marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. Sabemos isso pelo teor da promessa. Quando Deus promete para ele que ele seria uma grande nação, ele fala, todas as famílias da terra serão abençoadas por você, através de você. Né? Vamos para o 3 aqui. As bênçãos de Deus para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo e o Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. Aí, o seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca tenha imaginado. E é esse o ponto que eu estou focando aqui. Tudo que Deus falou para Abraão foi algo novo, né? Não tinha nada onde ele podia se basear, se firmar, a não ser, e é esse que é o ponto, onde eu queria que a gente convergisse. Abraão teve algo de Deus que o motivou, que fez com que ele acreditasse naquilo que estava sendo mostrado para ele, falado para ele. E era algo tão, assim, não estou dizendo que ele teve uma explosão, houve uma pirotecnia, a gente não sabe o que a Bíblia não revela, mas a gente entende que Abraão teve algo que Deus colocou para ele de uma forma tal, tá, que aquilo mexeu no interior dele e fez com que ele cresce naquilo que estava sendo mostrado para ele, mesmo ele sem conhecer Deus na intimidade. E é esse o ponto. Então, o que eu quero vincular aqui é o fato que quando você vai conhecendo Deus, e do Deus da Bíblia, estudando a palavra, você vai tendo essa afinidade com ele. Você vai aprendendo sobre o caráter dele. Vai sabendo que esse Deus não mente. Quando ele promete, ele faz. E é um Deus que pode fazer qualquer coisa. Então, seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez nunca tenha imaginado. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Qual é o resumo aqui dessa parte primeira? Pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. A obediência de Abrão a Deus. Eu não sei se vocês conseguem enxergar da forma como eu enxergo. Nós não estamos falando de um homem simplório, né? Que não tinha conhecimento de nada. Um cara simples. Nós estamos falando de um homem que vem de uma cultura, tá? Uma cultura de ponta. Tá? Ele conhecia as coisas. Era um administrador exímio, então ele tinha uma noção e um conhecimento das coisas, da vida, né? Ele era dono de propriedades, então ele tinha servos à disposição dele. Ele tinha uma estrutura que ele comandava. Então ele não era uma pessoa assim simplória. Podia ser simples, mas não simplória. Aí eu quero que vocês tenham essa visão, que é a mesma visão que eu tenho.
O que motiva uma pessoa que tem toda a sua estrutura já formada, a sua segurança, a sua família e todas as coisas já ao seu redor, à sua disposição, a largar tudo isso e entrar numa aventura? Então, algo muito forte teve que acontecer. Algo muito forte tem que ter entrado no coração dele para o motivar. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Amém? Então vamos falar da obediência dele. Atendendo o chamado, ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Tá? Então Abraão atendeu ao chamado sem hesitar, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Contudo, creu em Deus e partiu. Foi. Mas havia algo dentro dele, eu vou bater nessa tecla sempre, que motivava para isso. Mas ele cometeu um descuido. E qual foi o descuido que ele cometeu? Abraão permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse. Deus havia dito para deixar tudo para trás, e sua terra e também a sua parentela. A ordem que Deus deu para ele foi essa. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui que é importante. O comentário diz assim: tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Se Deus nos dá uma direção, ele diz exatamente como nós temos que fazer. Então, qualquer alteração que a gente faz nessa direção, ela vai gerar uma consequência. Ela vai gerar algo que não vai ficar de conformidade com aquilo que Deus planejou. A gente acaba criando uma curva e Deus tem que pegar e trazer você para a rota de novo. Mas só que isso gera consequências e aí aquilo vai trazer transtorno, algum transtorno para nós. Então, a companhia de Ló trouxe desafios para Abraão, pois Ló foi frequentemente movido pela visão humana. E esse é o ponto. Ló, ele não tinha a visão que Deus tinha dado para Abraão. E aí você está numa caminhada, numa jornada, e se você se cerca de pessoas que não têm a mesma visão que Deus deu para você, fica impossível, tá? Você seguir aquela jornada. E foi o que aconteceu com Abraão. Então, Ló tinha essa visão humana, diferente da visão que era a segurança material. Ló se importava muito mais com aquilo que ele possuía ou podia obter do que Abraão. Abraão ele não tinha essa preocupação. Ele queria seguir aquela visão que Deus deu para ele. Era a única coisa que consumia o coração dele. E esse é um outro ponto importante. Quando Deus nos dá um propósito, nos dá uma visão, aquilo consome o nosso coração. Aquilo mexe com você por dentro de tal maneira que você não tem domínio sobre. É algo que Deus está fazendo dentro de você. Eu falo isso por experiência própria. É algo que Deus vai, queimando dentro de você e ele te leva nessa direção. Forçosamente você vai nessa direção. E aí, a partir daí, você começa a descobrir que a tua vida toda está ligada nesse propósito. É para isso que serve, é para isso que Deus me mandou, é para isso que Deus me enviou. Tá? Foi o que aconteceu com Abraão. Não foi um chamadinho, não foi uma coisa simples, irmãos. Houve algo que mexeu com esse homem e fez com que ele fizesse o que fez. Sair, largar toda a estrutura que ele tinha e se meter numa aventura. Aventura entre aspas, tá? É só para mostrar para vocês algo que ele não conhecia. Por essa razão, Abraão foi confrontado por Deus para que deixasse sua família, pois não partilhava da mesma visão dele. Quando Abraão deixa Ur dos Caldeus, ele leva a família toda com ele, porque ele vai para Harã. E aí tem uma historinha que a gente precisa ver, que nós vamos ver aqui nessa parte 3 agora. Antes de chegar a Canaã, tiveram que passar um tempo em Harã. E Deus queria, botou queira, mas queria forjar o seu caráter. Gente, eu vou um pouquinho mais além do que isso aqui. Quando Deus chama Abraão pela primeira vez, ele ainda está em Ur dos Caldeus. O texto de Gênesis começa quando ele estava em Harã.
Abram lá suas Bíblias em Atos 7 e vamos ler os versos de 2 a 4. Olha só o que Estevão, ali na hora do martírio dele, ele faz uma pregação, né? E olha o que Estevão fala lá em Atos 7, capítulo 2 a 4. É importante que vocês leiam isso para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Houve um primeiro chamado para Abrão, e esse chamado foi em Ur dos Caldeus. Diz assim o texto: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. Prestem atenção nisso. Por que Abraão foi parar em Harã? Porque ele fez errado. Deus fala para ele lá em Ur ainda: larga a tua família, larga tudo que você tem e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que ele faz? Ele pega o pai, pega os parentes, tudo, pega os irmãos do pai, os tios, o sobrinho, o cachorro, pega tudo e vai. Aí Deus falou: não, a ordem é você ir. Não é para sua família ir junto com você. E aí, nesse desvio que ele faz, Deus vai e joga ele em Harã. E lá ele amassa Abrão. Amassa ele. E muitas das vezes Deus vai fazer isso com a gente. Porque Deus te dá uma direção, mas aí você faz de um jeito diferente. Não, eu tenho que fazer desta forma aqui. Aí Deus vai, te bota num desvio e vai te amassar ali por um tempo. Depois que o pai de Abrão morre, aí Deus fala com ele de novo: sai da terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele faz isso? Faz. Mas o que ele faz? Faz errado de novo. Leva Ló com ele. Percebe? Percebe o que Deus quer mostrar para nós aqui? E Ló foi um espinho na carne de Abrão. Ló só meteu Abrão em confusão, a ponto de Abrão ter que libertar ele depois daquela guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Vocês percebem isso? Então, não era para ele ter levado Ló. Só que a lição, ela começa a partir desse ponto. Eu vou um pouquinho antes, tá? Porque ele leva a família dele toda, ele tira toda a estrutura dele. Qual é o resumão aqui? Abrão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. A última parte da nossa lição, irmãos. As lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. E aqui é um ponto interessante. Rapaz, quando eu estudei essa lição, eu me vi dentro dela. Eu me vi dentro dessa lição. Sabe? Essa lição é muito boa. Uma pena que a gente tem pouco tempo para estudar. Mas parem para pensar uma coisa. Deus dá uma visão para Abrão. Consome ele com essa visão. Ele topa a parada, ele segue para um lugar que Deus ia mostrar para ele ainda. Ele nem sabia para onde que ele ia. Ficou habitando em tendas e quando ele chega nesse lugar, ou melhor dizendo, caminhando nesse lugar, ele depara com a fome. E aí a gente começa a pensar, se é de Deus, por que esbarrar nisso aqui? É de Deus, não pode ter fome. Não pode ter fome. E lá o texto de Gênesis 12:10 diz assim: e houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Era severa. E aí, meus irmãos, o que acontece? No meio dessa provação, ele toma uma decisão, na pressão, e a decisão é totalmente errada. Porque nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuidade, né? O quanto ela é genuína. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós.
E as provas da fé provam que, de fato, nascemos de novo. Então a gente vê aqui esse camarada deparando com uma prova, uma grande prova, que foi a fome. E pense bem, ele não estava sozinho nessa jornada, ele tinha um séquito, ele tinha servidores, empregados, tinha a família dele, né? Sara estava com ele, né? Então ele tinha toda uma estrutura que ele era o responsável e foi ele que levou eles para lá. E aí surge a fome. Como é que eu vou fazer para manter esse pessoal? E aí você vai ver aqui que Abraão vai para o Egito, porque era a resposta, a melhor resposta para aquele momento. Era a melhor alternativa que se apresentava para o momento. Mas a pergunta que fica é, era isso que Deus queria? Estava nos planos de Deus que ele fosse para o Egito? E aí, meus irmãos, nós entramos em um ponto extremamente importante, que são as dificuldades que nós temos de ir para o lugar certo. Deus nos aponta uma direção. Ele nos dá o rumo, ele nos dá a estrela está apontando para lá. Mas existem as dificuldades de percurso, os problemas naturais que vão acontecer. E aí, o que a gente faz? Procura a melhor alternativa ou espera em Deus a resposta dele? E é isso que a lição está nos levando. Deus tirou Abrão de sua terra e o conduziu a um lugar que havia escassez. E o Todo-Poderoso não erra. Por que Deus faria isso com ele? Né? Por que Deus tiraria Abrão de toda a sua zona de conforto e colocaria num lugar onde estivesse faltando comida? Olha a responsabilidade e as consequências, né, de tudo isso. Então, nesse período, sugere-se que Abrão agiu movido por uma visão humana de segurança, distanciando-se momentaneamente da orientação estrita da fé. E nós vamos ver uma história parecidíssima com essa, que é a história de Noemi. O que aconteceu lá com a família de Noemi? Elimeleque, se lembram da história? Teve fome ali e eles foram para Moabe, uma terra idólatra. Tá? Chegando lá, morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos dele, Noemi volta, tá? Mas as propriedades que eram do marido, que eram dela também, já não eram mais dela. Precisou aparecer um resgatador. E aí que eu digo para vocês, queridos, se eles tivessem permanecido no lugar e confiado em Deus, porque outras pessoas permaneceram ali e sobreviveram e conseguiram sair da situação. Mas Elimeleque se precipitou. A mesma coisa aconteceu com o nosso amigo Abraão. Precipitou-se indo para o Egito. Então aqui, meus queridos, eles saíram movidos por uma visão humana e não guiados pela fé. A ordem de Deus é, você vai para a terra que eu te mostro. Mas em nenhum momento Deus falou, mas você vai fazer uma parada no Egito. Deus não deu isso no itinerário dele. Buscaram novos horizontes e não a direção do céu. E no caso de Elimeleque, como nós falamos aqui agora há pouco, em vez de buscar a Deus para resolver o problema, fugiu das circunstâncias adversas, em vez de clamar aos céus por restauração. Ele e sua família fugiram da casa do pão e foram para a terra de Moabe, uma terra idólatra. Então, o que essa lição está nos mostrando aqui? A nossa precipitação em tomarmos uma decisão em um momento de pressão. Sabe? No momento de pressão é o pior momento para se decidir alguma coisa. E a Bíblia toda está recheada de exemplos nesse sentido. Nós temos que buscar a Deus. Busque a Deus, porque é Ele que tem a solução certa na mão. A direção certa está com Ele, o caminho certo está com Ele, as saídas estão com Ele. Eu estou falando isso para mim, tá? Porque eu sou extremamente precipitado. Então, a forma como Deus age com a gente, para Ele nos ensinar a nos apoiarmos em Deus. E podem ver, quando Deus faz o chamado para Abraão, Deus começa a treinar ele nesse caminho de fé, porque isso é fé, irmão. Quando você está num momento de pressão e surge uma alternativa e você se joga nessa alternativa, tá? Em detrimento de orar, buscar a Deus, Senhor, o que eu faço agora?
Qual é a solução que o Senhor me dá? Qual é a porta? Qual porta que eu entro? Entende? Essa deve ser a atitude do crente. Confiar em Deus e não confiar nas possibilidades que vão aparecer, porque elas vão aparecer. Não, mas vocês não tenham dúvida quanto a isso. Elas vão aparecer. E vão parecer extremamente razoáveis. Meu Deus, poxa, isso aqui está perfeito, é a solução certa, é de Deus, quando não é Deus falando, quando não é Deus mostrando. E a lição está nos mostrando que este homem de Deus, que foi chamado de amigo de Deus, tá? Ele errou também, ele cometeu falhas, que nós cometemos todos os dias. E está aqui exposto para nos mostrar que Deus não erra. Se Deus te dá uma direção, Ele vai te suprir nela, em todos os sentidos. Todos, se nós obedecermos. E aqui, um abismo chama outro abismo, não é verdade? Um abismo chama outro abismo. Salmos, né? Olha só aqui. A dificuldade em falar a verdade. Abraão mentiu. Por que o Egito não era o lugar para ele ir? Porque ele ia morrer ali. Só por isso. Deus não ia levar Abraão para um lugar onde ele ia correr risco de morte. Tanto que ele chega para a esposa dele, que era extremamente linda, aos 75 anos, eu acho, na época, ela extremamente linda. E aí Abraão diz para ela: Sarai, quando a gente entrar no Egito, você diz que é minha irmã. Não fala que é minha esposa, não. E se você falar com a minha irmã, tá, eles vão me tratar ali no pão de ló. Né? Faraó viu a beleza de Sarai e tomou-a. E o Senhor feriu o Faraó com praga. Agora, olha só que interessante. Para ele escapar do perigo que ele estava correndo no Egito, ele precisou deixar de falar a verdade. Ele precisou mentir. Ele precisou falar que para o povo da terra que aquela era a irmã dele. E Deus teve que intervir. Sempre assim, né, gente? A gente entra na embrulhada, nós entramos na confusão, aí Deus vai e intervém para nos ajudar. Sempre assim. Porque nós desobedecemos, e aí a gente corre para Deus, e aí Deus dá o jeito dele lá para nos tirar daquela situação. Precisou de Deus jogar uma praga na família de Faraó e mostrar para ele que aquela mulher ali não era irmã de Abraão, era esposa dele. E Faraó dá uma bronca, muito da bem dada em Abraão, né? E com todo o seu direito de Faraó. Se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, tudo estaria perdido, irmão. Não era para ele ir para o Egito. O Egito não estava nos planos de Deus, tá? Mas Deus fez com que aquele desvio ali produzisse em Abraão uma grande lição. Ele levou o resto dos dias dele. Um abismo chama outro abismo. Fez errado, depois tentou consertar o erro de moto próprio. E está registrado lá em Gênesis 12, capítulo 12, versos 11, a partir do 11. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher de formosa vista, você é linda, né? Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão. Ele já sabia disso. Ele sabia que ele estava fazendo errado, né? Mas te manterão viva. Dize, suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Olha só a solução que ele arrumou, que quase gera uma tremenda de uma confusão. Pela graça de Deus, não aconteceu. Finalizando aí, nosso resumão. Abraão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas a sua fé em Deus fez com que vencesse os obstáculos. O ponto em questão é que ele tinha essa visão de Deus no coração dele que o consumia diariamente. E não permitia que ele desistisse. Mesmo quando ele errava e fazia a coisa não do jeito certo, mas aquela visão que o consumia deixava ele no prumo, no rumo, né? E foi isso
que salvou ele? A fé que ele tinha naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Olha, Deus falou assim para mim, vai ser assim que vai acontecer. Qual a conclusão que nós chegamos? Que Abraão demonstrou obediência e fé em cumprir sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. E agora vamos revisar o conteúdo, queridos. De acordo com a lição, o que exigiu o chamado de Abrão? Exigiu fé, obediência irrestrita. Só que nós temos que deixar claro o seguinte, essa fé de Abraão ela foi numa crescente. Mesmo no meio dos erros dele, quando Deus intervia e o ajudava de maneira sobrenatural, por exemplo, levou Ló, aí deu aquela confusão toda, né? Que Abraão teve que ir para resgatar o seu sobrinho. Ele foi com 400 homens para lutar contra 5 reis. Claro que ele tinha a ajuda de alguns aliados dele, mas era um exército que não era tão superior assim ao exército inimigo. E ele venceu todos. Tá? E ainda salvou outros reis. A segunda pergunta, quais são as bênçãos prometidas a Abraão segundo Gênesis 12, de 1 a 3? Deus prometeu abençoá-lo grandemente, engrandecer o nome de Abraão, dizendo, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Também dando uma proteção para ele. O 3. Segundo a lição, qual o significado do nome Abraão? Pai de muitas nações. 4. O que aprendemos com a chamada de Abrão? Aprendemos com a chamada de Abraão que durante nossa jornada nesta terra precisamos abandonar algumas práticas que não são mais compatíveis com a fé em Deus. Entende? Abraão aprendeu isso no tapa. E eu também. Estou aprendendo. Aí muitas das vezes a gente aprende no tapa. E tem determinadas coisas que você não pode fazer. Você não tem mais como fazer isso. Se você crê no Deus, nesse Deus maravilhoso que nós cremos. E por último, o que Abraão encontrou ao chegar em Canaã e para onde ele se dirigiu? Ele encontrou fome e Abraão foi para o Egito. Não sob uma permissão de Deus, né? Mas Deus contornou esse erro dele. Não era para ele ir para lá, era para ele continuar onde ele estava e Deus ia dar a solução para ele. Amém, queridos? Essa é a nossa lição, nossa primeira lição. Espero que tenha abençoado vocês como me abençoou. A paz do Senhor Jesus.